é possibilitar que todos que estão aqui no condomínio, que convivem no condomínio, que tenham um lote no condomínio, possam trabalhar de uma forma conjunta, coordenada, com a única finalidade: regularização. Esse é o nosso mantra, o nosso objetivo maior. Eu vou falar numa linguagem porque eu acho que todos aqui têm um nível suficiente para entender o que a gente vai falar, né? Então, o objetivo maior é a regularização. Mas para que nós possamos atingir esse objetivo, nós temos que, primeiramente, suspender essa intervenção. Se isso não ocorrer, não vai, a regularização não vai andar. Nós estamos aqui há 17, 18 meses, mas na verdade são 15 meses sofrendo uma intervenção gravosa, severa. Né? Não é severa, severa. Né? E um outro objetivo, suspensa esta intervenção, nós temos que constituir uma chapa. Nós temos que administrar, nós, condôminos, temos que administrar esse patrimônio nosso. Né? Para isso, aqui é só para fim de ilustração, a posição geográfica do nosso condomínio é muito boa. Nós estamos em linha reta a 8 quilômetros. Não importa se a ponte vai ser mais para cá ou para lá, mas 8 quilômetros do plano piloto. E 16 quem vai pelo Ermida Dom Bosco. Né? Então, é uma posição privilegiada. Né? Então, nós temos que administrar o nosso patrimônio. Né? Concomitantemente ou não, nós temos que suspender a ação civil pública, que vai ser o tema principal que o doutor Evaristo vai abordar tecnicamente. Ele vai atualizar a todos nós da ação pública o que está sendo feito por ele. Um trabalho que já demora só uns 3 anos, né? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Foi dezembro de 15, né, que a nossa ACP, nós somos atingidos pela ACP, mas muito antes disso a gente já estava sofrendo já vários processos de intervenção. Né? Um outro passo, instalada a administração, nós temos que ter um plano de governança. Um plano de governança, ele tem que abordar a questão contábil e financeira do condomínio. Nós temos que abordar a questão de segurança do nosso condomínio. Nós temos que abordar a questão de infraestrutura. Porque hoje, não sou eu, mas todos que moram aqui, nós temos um sistema, um sistema de iluminação, uma rede elétrica, muito frágil. Nós temos dificuldade no nosso estancamento sanitário, esgoto, fossa, a questão da água, poço artesiano. Ou seja, nós vivemos como se fosse, desculpe falar, numa favela. Favela é um termo usado para um bairro que não tem infraestrutura, não tem nada, não é denegrido. Né? Então é isso, a plataforma que a gente tem que sensibilizar todos nós. Não é uma andorinha nem duas, são todos nós. Então, nós acabamos com essa intervenção, né? Temos uma equipe, uma administração confiável, suspendemos a nossa ação civil pública, possibilitar um plano de governança adequado ao condomínio. Uma reestrutura, né? É uma reestruturação. Viabilizar a construção. Quantas pessoas nós temos que vivificar? Nós temos que ter o seguinte: quanto menos terreno desocupado, né, muito melhor para nós. Né? Vai reduzir as questões da própria taxa de administração. Né? Hoje, quem perfila aqui pela nossa Alameda principal sente até vergonha. Né? É uma questão, já falei até com o nosso interventor, que isso é uma questão de segurança. Porque se eu vier o meu carro e por acaso o carro sofrer um dano, eu posso sofrer um dano físico. Mas, encerrando, eu conclamo as senhoras e senhores para que nós possamos, de uma vez por todas, trabalharmos em conjunto. Não sei, de propósito, não fiz referência a nenhum outro grupo, porque eu considero que só há um grupo chamado Condomínio Mini Chácara, só um grupo, né? Mas hoje, então, vamos convidar aqui o
o doutor Evaristo, para que ele possa fazer uma exposição técnica da ACP, que é o objetivo da nossa reunião do dia de hoje, né? E depois eu volto só para finalizar, fechando a nossa programação. Doutor Evaristo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu primeiro vou dizer a vocês o problema, mas eu acredito que todo mundo já mais ou menos conhece, né? Mas o mais importante é depois a possibilidade de regularização, de resolução do problema, né? Nós temos hoje uma ação civil pública, todo mundo sabe, é uma ação civil pública que ela é dada tanto processualmente quanto a própria confecção da inicial, ela está totalmente errada. E vou dizer por quê. Tecnicamente, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, dizendo que o condomínio Mini Chácaras do Lago Sul cometeu crime ambiental. Primeiro erro, o condomínio Mini Chácaras do Lago Sul não comete crime ambiental. Quem comete são as pessoas, não é o condomínio, não é? Muito bem. O primeiro erro processual está aí. O segundo erro processual, quando o Ministério Público entrou com a ação civil pública, ele arrolou no bojo da petição inicial que todos os condôminos... Não, mentira. Não arrolou nenhum condômino. Ele entrou com a ação civil pública contra o governo, contra a GEFIS, contra o condomínio Mini Chácaras, contra a Lacomiclas, mas não arrolou nenhum condômino. O juiz, por sua vez, entendendo a necessidade que tinha dos condôminos participarem, mandou o Ministério Público arrolar os condôminos. O Ministério Público se negou a arrolar os condôminos. O juízo do meio ambiente, por sua vez, obrigou novamente, aí o Ministério Público entrou com agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi jogado improcedente e ele foi obrigado a arrolar os condôminos. Só que, processualmente falando, no momento que ele se negou em arrolar os condôminos, esse processo deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito. Isso é uma questão processual, do antigo processo civil e do atual processo civil. Nenhum dos dois processos admitiria uma participação, a falta de participação dos condôminos e a negativa do Ministério Público em arrolá-los. Só aí já deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito a ação civil pública. Como eu falei no início, ele não arrolou condômino. Se não arrolou condômino, como é que um condomínio, tudo é bom senso, né? Como é que um condomínio pode praticar crime ambiental? O condomínio não é uma pessoa, não é um ser que vai lá e arranca uma árvore. Quem arranca a árvore são os condôminos, não é verdade? Então, esse é um erro crasso, né? É um erro crasso. Por isso que o juiz mandou arrolar os condôminos. Eu vou ler alguns pedaços da ação civil pública, mas em seguida eu quero ir para a questão de solução, não é? Vou ler, por exemplo, que o condomínio e a Lacomiclas, por meio de realização... Olha, o condomínio e a Lacomiclas cometeram o delito por meio de realização de atos de parcelamento e edificações clandestinos em área desapropriada em comum, ou seja, em gleba de propriedade da terra CAP junto a particular, localizada no Altiplano Leste, região administrativa do Paraná, Distrito Federal, mediante a omissão do Distrito Federal e seus respectivos órgãos incumbidos de zelar, gerenciar e fiscalizar a área. Não é verdade isso. Esta área não é pública. Em seguida, nas soluções, eu vou dizer e provar a vocês que não é público. Tá? E, mais um pouco para frente, eles falam que a etapa 1, localizada dentro da poligonal da Arine, Dom Bosco 2, na região administrativa do Lago Sul, etapa 2, referente a 4 e 11, ainda que a expansão da primeira está localizada dentro da poligonal da Arine, Altiplano Leste 1, na região administrativa do Paraná. Vide perícia técnica, parecer técnico do documento 8. Se você for ao documento 8, na ação civil pública, não há nada de técnico. Não há nada de técnico. É uma
um parecer de um setor lá da Terra CACP que falou, né? Em seguida, eu vou continuar lendo só para trazer o problema e depois a gente voltar para a solução. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Condomínio Maria de Chácaras do Lago Sul, perceba que ele continua dizendo condomínio, não condôminos, né? Das quadras 4 a 11, etapa 2, e a Lacomiclas, documento 1, integra o polo passivo da apresentação por gerar, com atos clandestinos de parcelamento e edificação. Condomínio gerar ato clandestino? Como que o condomínio vai fazer isso? O condomínio não faz. Não é? Se tiver algum advogado aqui, por favor, se eu estiver falando bobagem, que me corrija. Né? Uma empresa, ela não pratica o crime. Quem pratica crime são os sócios da empresa. Não é? O condomínio não pratica crime. Provavelmente estejam se referindo à administração. Mas não foi dito isso aqui. E a questão, na justiça tem que estar bem clara a coisa, né? Penetração de gerar e com atos clandestinos e parcelamento de edificações, prejuízos ao meio ambiente e à ordem urbanística, conforme demonstram as provas anexas. Não tem nenhuma prova aqui no processo de ação civil pública que comprova degradação do meio ambiente. Não tem. Isso teria que se ter uma prova técnica. Não é? Vale salientar que o denominado condomínio em Chácaras do Lago Sul de quadra 411 não possui personalidade jurídica. Ora, se eu não possuo personalidade jurídica, como é que ele propõe uma ação contra mim? Se eu não existo, como é que ele propõe uma ação contra mim? Mas, na verdade, o condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, ele possui, sim, uma personalidade jurídica. Ele tem CGC, ele tem registrado, tem o estatuto, tem, enfim, está tudo registrado. E é apenas uma tentativa de se implantar um loteamento irregular no arrepio da lei tal, utilizando o termo condomínio com o fim de burlar a legislação pertinente. Por tal razão, o referido loteamento irregular não tem capacidade de estar em juízo. Meu Deus, se ele não tem capacidade de estar em juízo, como é que eles colocaram o condomínio em juízo? Não é? Muito bem. Fora isso, são coisas... O estagiário que fez isso aí não... Oi? O estagiário... Não, quem fez eu não sei. O cara não chegou nem a ser estagiário. Bom, aí eles começam a citar leis para demolição. Ó, chegou um advogado lá, por favor, se eu estiver errado, me corrija, hein? Eles começam a citar leis, enfim, uma série de, desculpe a expressão, baboseiras. Isso daqui é um negócio, é vergonhoso um Ministério Público fazer um negócio desse, é vergonhoso. Mais vergonhoso ainda é um juiz aceitar, não é? O último despacho que eles deram, e aí eu encerro o problema, depois a gente vai para a solução, né? O último despacho que eles deram foi agora no dia 21. Dia 28 do 9. Defiro, o último despacho. Defiro o contido no respeitável pronunciamento ministerial procedente. Oficie-se a associação referida, a Lacomiclas, após com a lista dos ocupantes, peça-se mandado para a citação de todos, devendo o oficial de justiça certificar os que foram citados pessoalmente e os que não foram localizados. Os que não puderem, ou por qualquer motivo, serem citados pessoalmente, assim como os eventuais réus desconhecidos ocupantes de áreas da região dos litígios, serão citados por edital, com prazo conhecido de 20 dias. Então, o oficial de justiça vai ficar aí uns 4, 5 meses procurando todos nós, e depois disso, aqueles que não foram encontrados serão citados por edital. Foi 9, né? Nós já estamos 9 de 16. Não, mas nem começou ainda. Nem começou ainda. Isso não caduca, não? Olha, a caducidade, para a justiça não tem caducidade. Existe a prescrição intercorrente, mas os técnicos judiciários, são 2 anos. Quando vai a ser aplicada a caducidade intercorrente, eles falam alguma coisa, aí volta, né? Então, existe, mas não existe. Desde setembro que nós estamos... O cara mandou fazer, até agora nada. Tem, agora a gente vai... Cadê minha caneta? Eu acho que tem muito processo. Ai, meu Deus, o cara... Não, eu precisava de uma caneta grossa.
Teria pela causa. Só queremos educar. Não, é o... Pela causa e pede para acabar. Não, veja, eu vou falar agora acerca da desapropriação, da desapropriação. Não é o mesmo papo. Isso daqui vocês não conhecem, não. Isso foram algumas coisas que a gente fez. Agora, só para lembrar, enquanto arrumo uma caneta aqui, eu tenho um documento aqui da Terra Cap. Vou lhe cobrar um royalties, viu? Você não sabe o preço dele. O preço a gente vai ver depois. Esse é de boiola, esse é de boiola. Ó, são 2 corintianos, por favor, tá? Olha, eu acho que você não deveria falar isso, mas... Olha aqui, esse documento aqui é um documento tirado de um processo dentro da Terra Cap. Tá? Eles estão falando do quinhão da Valentina de Souza e Silva. Diz assim: lembramos mais uma vez que o quinhão da Valentina de Souza e Silva foi registrado com o número 16.262 no cartório do 2º ofício de registro de imóveis do Distrito Federal. Esse registro 16.262, ele está suspenso de qualquer outra anotação nele. Por quê? Quando os herdeiros vieram para Brasília, criação de Brasília, quando eles vieram, eles criaram a matrícula 16262. Quando eles criaram a matrícula 16262, eles imediatamente informaram ao ao cartório de Lusiânia, que era a circunscrição competente, que eles criaram uma matrícula aqui, porque agora passaria a ser Brasília, não é? E deram baixa na matrícula lá. Muito bem. Só que nestas alturas já havia uma desapropriação de parte das áreas, que é a tabela que eu vou pôr para vocês aqui, de parte das áreas, que o Estado, a nova CAP, veio para Brasília e criou uma nova matrícula, que levou o número 55.000, é o que eu estava tentando procurar aqui, não achei, por enquanto, levou o número 55.000, está aqui, 55.456. Muito bem, então nós temos duas matrículas de uma mesma área. Esse documento foi tirado do mesmo processo na Terra Cap, e esse que está assim, marcado aqui foi uma sugestão da área técnica da Terra Cap. Eu vou ler para vocês. Sugerimos que a divisão jurídica de Jurna, que é a questão jurídica lá da Terra Cap, providencie a anulação das matrículas 2.239 do cartório do 1º ofício do Distrito Federal e da matrícula 55.456 do cartório do 2º ofício do registro de imóveis do Distrito Federal, pois as mesmas estão causando prejuízos para a empresa. Olha que importante que é isso. Aquela matrícula que a nova CAP fez, que deu duplicidade de matrícula, ela está errada. Ela está errada. Ela causou a duplicidade. E as matrículas têm que ser únicas, né? É o princípio da unicidade das matrículas. Elas têm que ser únicas. Você não pode ter, de uma mesma área, duas matrículas. O que está gerando a suspensão das duas matrículas, 16.262 e 55.456. Mas a própria Terra Cap está dizendo aqui que a matrícula 55.456, ela não é válida. Não é válida, tá? Muito bem. Eu estou andando depressa. Eu estou andando depressa para que vocês possam poder perguntar. Agora a gente vai fazer a matemática para dizer a vocês que a nova CAP desapropriou parte do quinhão da Valentina, só que não desapropriou tudo, e nem tampouco 66%. Não é? Se vocês vão ver uma coisa. Eu vou pôr...
Eu preciso de um. Vou ajudar aqui. Olha, não, vou por aqui mesmo, olha. Olha, eu vou chamar isso daqui de Valentina. Eu vou chamar isso daqui de Margarida. E eu vou chamar isso aqui de Geraldo. Esses são herdeiros da Valentina, todos eles, né? E agora eu vou chamar aqui o José, tudo é José, tudo é Souza Vasconcelos, tá? Eu vou chamar aqui o José, eu vou chamar aqui a Benedita, tudo Souza Vasconcelos. Eu vou chamar aqui o Sebastião, a Dionísia, e vou chamar o Antônio. Tudo de Souza Vasconcelos, tá? Muito bem. A Terra Cap desapropriou do Quinhão da Valentina 11,25 hectares. Eu tenho o número da transcrição aqui e tenho o documento da transcrição aqui. Desapropriou, ainda do José, agora do Quinhão da Margarida, 17,50 hectares. Isso do José. Ver, o José era dono de uma área maior, né? Mas foi desapropriado nos 25. Da Margarida, 17,50. E aí o José, do Quinhão do Geraldo, foi desapropriado 27,51. Isso é só um erro meu aqui. Isso não são hectares, não, são alqueires, tá? São alqueires, tá? Tudo que eu falar aqui vai ser em alqueires, tá? E não são em hectares. Aí vamos lá. Continuando a desapropriação. Na Benedita, a Terra Cap desapropriou os mesmos 11,25 alqueires. Né? Desapropriou 17,50 alqueires, não vou escrever de novo, e desapropriou, e não desapropriou nada do Quinhão do Geraldo. Nesse caso, não desapropriou nada do Quinhão do Geraldo. Nessa transcrição. Isso é uma transcrição, aqui é outra transcrição, aqui é outra, aqui é outra, enfim. Do Sebastião, ela desapropriou 11,25, desapropriou 17,50 da Margarida e não desapropriou nada do Geraldo. Da Dionísia, desapropriou 11,25, 15,50 da Margarida, 15,50 e do Antônio, só desapropriou 11,25 da Valentina. Para facilitar vocês, eu fiz uma tabela aqui, né? Para facilitar vocês, o total da área de todos eles, eram total da área nos 166,75 alqueires. A área desapropriada foi 118,23 e mais uns quebradinhos, né? Alqueires. O que resta dizer que sobraram 48,52 alqueires do quinhão todo, né? Do quinhão todo. Mas se você somar o que nos interessa, só o quinhão da Valentina, se alguém puder somar, que eu não, pera aqui, eu escrevi. Mas isso é um pouco técnico só. Não, é matemática, isso eu estou comprovando. Olha, 11, 22, 33, 44, 55, 56, 57, desapropriou 27,25 alqueires. Quanto que tinha tudo 57, a Valentina tinha 527, agora eu não sei quantos alqueires. Alguém pode fazer a conta aí? É 527 dividido por 4,84. Desapropriou só 57,25. Não, isso vezes. 527 dividido por 4?
Não, faz 57,25 vezes 4,84. Também é. Só transformar em hectare. Vezes. É que 57,25 vezes 0,484. É 250. 250, vamos pôr 260 só para isso, é só para. De 527 hectares, a nova CAP desapropriou 260 hectares. Isso é documento. Isso está tudo aqui. Está tudo aqui. Não estou inventando nada. Essa tabela foi metade. porque a gente. Desapropriou metade. Agora é da Terra Cap, mas quem desapropriou foi a nova CAP, né? Bem, Em resumo, significa o seguinte, que do total, 50%. 50% foi menos Desapropriado. de 50% foi desapropriado. Ah, 50% Bem, não é bom. então vamos lá. Vamos lá. O que a Terra Cap já ocupou? Meu HD, Emília Dom Bosco, Israel Pinheiro, QI 28, 29, as estradas, blá, 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 blá. Isso dá 327 hectares, que é muito maior que 260 hectares que eles apropriaram. Então, na verdade, isto, eles já ocuparam uma área maior. O problema mais grave, além disso, está no fato que o cartório competente, olha, tem mais um advogado aqui que se eu estiver errado, Efraim, por favor me corrija. O cartório competente para todos esses registros, anterior à instalação do Distrito Federal, era o cartório de Lusiânia. Tá? E esses registros, todos feitos pela nova CAP, foram feitos no cartório de Planaltina. Porque aquela história, eu não vou nem contar de novo, senão o Hugo briga comigo. É a história do córrego Buriti, Buritizinho, aquela história toda, né? Eles mudaram a divisa para ganharem mais área no quinhão do Josué, e por causa daquele 28, 29, desses Israel Pinheiro, enfim, tudo isso, e reduziram o quinhão da Valentina. Muito bem, eu quero. Não, eu quero. Quando eles fizeram esse registro em Planaltina, esse registro é nulo de pleno direito. Esse foi o primeiro passo que nós demos já para pôr fim à intervenção. A gente tem que fazer algumas comprovações para pôr fim à intervenção. Nós fizemos duas ações. Obrigado. Nós já propusemos duas ações de declaratórias de nulidade de matrícula, tanto do quinhão do Josué quanto do quinhão da Valentina. Do quinhão do Josué, o juízo da vara de registros públicos, que é óbvio que é o competente, está andando lá e tudo bem, mas não o quinhão, não, mentira. O quinhão da Valentina está andando tudo normalmente. No quinhão do Josué, ele se achou incompetente e mandou para a vara de fazenda pública, que por sua vez se julgou incompetente, mandando para a vara de meio ambiente. Só que isso Cara, doido. não, é doido isso. Isso daí já vai ser. Nós vamos fazer um agravo de instrumento. Tirar Porque não pode para agravo. Eu não estou falando de meio ambiente lá. Eu não estou falando de nada. Eu estou falando de nulidade de matrícula. Ela vai voltar para o registro, a vara de registros públicos. Né? Mas é um juiz, é japonês até o juiz, mas é muito bacana o juiz. Eu estive conversando com ele essa semana que passou e ele admitiu o erro. Só que ele não pode ir lá agora na vara de fazenda pública e voltar. Então, eu entrando com agravo, ele vai aceitar o processo de volta, mas isso tem que ser tudo feito na esfera judicial. Alguma dúvida? Muito bem. Vamos lá. Ainda falando um pouco acerca dessa desapropriação, por que a Terra Cap fala que a área, que a quinhão da Valentina é dela? Poxa, por quê? Baseado em quê, né? A gente se discute aqui, tem muito papel e a gente está. Deixa eu ver.
Eu vou falando e vou. Com certeza o papel está aqui. Eu vou falando. Ah, está aqui um. Tá, fica aqui. Dois. Vai chegar tudo. Acho que vai chegar lá na CP. Tá aqui. Ó, quem gostaria de ficar com esse papel na mão aqui? Esse papel, isso daqui é a escritura da desapropriação da terra cap destes quinhões todos. Alguém gostaria de ficar com isso na mão? General, por favor. Tem uma parte marcada aí, general, que nos interessa. Não, eu vou ler. Ah, não, mas tem que alguém que chefe. Efraim, Efraim. não ia me propor digitalizar e mandar para o e-mail. Tá. Então, isso é importante. Aquilo que está com o doutor Efraim é a escritura desapropriatória dos quinhões de Valentina, Margarida e Geraldo, isso tudo aqui. O que vocês pensariam? Né? É o primeiro morador daqui, né? Tá, mas espera um pouquinho, depois você pergunta, por favor. Senta aqui. Senta aí que você já pergunta. Olha aqui, você sabe. Então, voltando, gente. Ali está na mão do doutor Efraim a escritura de desapropriação desta área. E... Está misturado. Desta área. O que vocês imaginariam? Que haveria de ter uma descrição desta área, uma descrição desta área e uma descrição desta área, né? Bem, agora, isso daqui é o registro de imóveis do Quinhão da Valentina. Né? Eu vou ler a descrição do registro de imóveis da Valentina e o doutor Efraim vai ficar observando a descrição toda a área desapropriada. Veja, vou repetir, eu vou ler só do Quinhão da Valentina. Se tiver alguma coisa diferente, por favor, doutor Efraim, você me avisa. Começando no marco de Jacarandá, cravado no espigão, na divisa da fazenda Taboquinha, deste marco, em rumo a outro Jacarandá, cravado na cabeceira do córrego Cachoeira, por este abaixo até a barra do rio Paranoá, por este acima, passando pelo Cachoeira, veio d'água até a barra do córrego Buriti, não é Buritizinho, tá? Por este acima até a sua cabeceira, onde se cravou um marco de Jacarandá, daí em rumo a outro marco de Jacarandá, cravado na divisa da fazenda Papuda, daí voltando à esquerda pelo espigão de águas vertentes, até o marco de Jacarandá, onde tiveram começo estes limites. Doutor Efraim, tem alguma coisa diferente? Bem, o que isto significa dizer, gente? Que eles compraram parte de cada um desses quinhões e só descreveram o quinhão da Valentina. Percebe? É por isso que a Terra Cap fala que tem 66% aqui. É por isso, só por isso. Só que, na verdade, eles desapropriaram 3 quinhões. Haveria de ter lá, não aqui, deveria ter lá 3 descrições de imóveis distintas. E não tem. Isto já é objeto de uma ação declaratória de nulidade, que já propusemos também. Tá? Vocês percebem que tem alguma... Por que eles não conseguiram registrar em Lusiânia e registraram em Planaltina? Porque Lusiânia não aceitou. Para, mas escuta, aqui vocês estão descrevendo um quinhão só, não são os 3. Estão descrevendo um quinhão só. Tem que descrever os 3. Né? Não aceitaram. Aí inventaram. O registro de Planaltina é 20.744. Desculpe. Na época não era matrícula. Na época era chamado de transcrição ainda. Tá? É a transcrição 20.744. Ela é objeto de uma ação declaratória de nulidade, que nós já propusemos também. Está andando? Está andando. Isto é o início da questão para a defesa da ação civil pública. Né? A gente vai pegar tudo isto
na época oportuna, quando nós pudermos falar na ação civil pública, e fazer a defesa. São defesas consubstanciadas em direito, né, em coisas legais. Não, vou dizer mais, quem tiver alguma dúvida, meu escritório está à disposição para eu mostrar. Eu não vou mostrar documentos para vocês todos agora, porque a gente sairia daqui umas 5 horas da tarde, né? Não é o objetivo. Mas quem tiver alguma dúvida, está aqui. Muito bem. Então... Fechou? Não, peraí, não. Tem que fechar agora. Não, eu tenho que falar um pouco... Só uma dúvida. Os marcos de Jacarandá ainda existem ou já foram removidos? Não, mas tem espigão, não tem problema, porque os marcos maiores do Pinhão da Valentina são os espigões não mudam de lugar. Mas tem uns tem marco de Não, Jacarandá, não tem. na beira do rio, não sei Mas o por que. exemplo, barco de Jacarandá na beira do Mas rio, é é o rio espigão. aqui, ó. O marco Vem cá, tá lá, agora aqui. me socorre aqui que é... Mas, Varisto, Tá bom, só para saber. Não, mas se isso dê não... só a gentileza, que eu estou aqui atento, eu vou falar aqui, deve ser pensamento todo mundo. Vamos, por gentileza, reforçar aquilo que o senhor está fazendo para suspender a CP, que é o motivo da... Então vamos lá. Essas duas ações declaratórias de nulidade já são projetos para a CP, só que, vou voltar a dizer, nós não podemos falar na CP ainda, né? Mas são formas que a gente vai usar para tentar anular a sessão civil pública. Muito bem. Eu tenho que falar agora uns 5 ou 10 minutinhos acerca da MP 759. O tal da Que REUR, não é né? motivo... É. E vou lhe dizer por quê. Nós temos que comprovar junto ao juízo, porque a REURB, desculpe, deixa eu falar um pouquinho da REURB antes. A REURB ela é boa. Ela é boa na forma judicial. Na forma consensual, ela não é muito boa para nós. Por que ela não é muito boa para nós? Porque para nós podemos fazer um uso capião, por exemplo, no cartório, né? De forma consensual. Mas para fazer o uso capião no cartório, a gente vai ter que ter a assinatura de todos os confrontantes sem problema. Então, vamos imaginar que não tivesse problema para isso. E do titular. Sem isso a gente não faz. Antigamente a gente podia fazer a desapropriação sem assinatura do titular, né? Hoje tem necessidade, consensualmente falando, da assinatura do titular. O que é bom, né? O é bom. Por que é bom? Tem alguns de nós que adquiriu uma área de 30 hectares, alguns de nós. Eu não estou vendendo área para ninguém, tá? Da onde surgiu essa área? Surgiu da sobra, a área total aqui era maior, teve uma sobra de 171 hectares aqui, e foi adquirido por um tal de Itamar de Souza Franco. Quando o Itamar adquiriu a propriedade, a matrícula 16262 já estava suspensa, ele não pôde. Porque não foi bem assim, né? Porque ele era jogador, não se ligou muito. Quando o filho dele foi registrar, a 16262 já estava suspensa, por conta daquilo que eu falei, da criação da duplicidade de matrículas, né? Mas mesmo assim, ele, jogador, vendeu, precisava de dinheiro, vendeu para Nancy, vendeu para o Efraim, enfim, vendeu para o General, vendeu para não sei quem, vendeu para diversas pessoas a área. E todas essas pessoas também não puderam registrar. Porque, óbvio, tem que ter sempre a origem, né? O processo do Itamar de Souza Franco, que já é falecido, está correndo, o inventário está correndo lá em Goiás. Nós somos advogados desse processo. E desse processo saiu os 30 hectares que alguns de nós adquirimos. Não é? A importância desses 30 hectares está no fato de a gente tentar conseguir fazer o uso capião consensual. Porque quem é o titular agora? Somos nós. Somos nós. Não é? Somos nós. Nós temos os vizinhos e somos titulares e acabou. O que vai se fazer com o resto? Não sei. O resto, todo mundo
é dono de alguma coisa. Nenhum pedaço dessa área não tem dono. Todo mundo não tem dono. Falar que você é posseiro hoje é prematuro, porque a nossa posse ela é precária. Ela é precária. Então, quando for registrar o condomínio como um todo, vai ter problemas. Porque quem não estiver dentro dos 30 hectares vai ter que pagar para o proprietário. Não é? Eu não sei quanto o proprietário vai querer. Se não pagar para a TerraCap, não vai pagar para a TerraCap, porque o TerraCap não é dona. Mas vai ter que pagar para o proprietário. E quem é advogado do proprietário? Todo mundo sabe. Não é? Então, pessoal, o problema foi... Desculpe, falando. Eu não sei quem é. É Dr. Mário Gilberto. Eu trouxe o problema, trouxe uma possível solução. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é agora. E se alguém quiser ver documentos, eu volto a repetir. É só ir no meu escritório que eu mostro os documentos. Doutor, Diga. eu queria fazer uma intervenção, também sou colega do senhor advogado, e em 2 pontos, se o senhor me permite. Claro que permite. A questão ali da pessoa jurídica, quando eu também tive a oportunidade de dar uma olhada na sessão civil pública, quando ele fala que o condomínio não tem personalidade jurídica, ele fala no limite da lei de condomínio edilício. Sim, claro. A personalidade jurídica tem. Sim. No outro ponto lá que ele fala aqui, o senhor falou, a pessoa jurídica não comete crime ambiental. Aí já tem jurisprudência do Supremo consolidada falando que pode cometer crime ambiental. E o objeto da ação não é falando sobre se a gente tem titularidade da terra ou não. Inclusive nós poderíamos ter escritura, titularidade e tudo, mas o objeto da ação é que nós implementamos o condomínio sem as licenças necessárias. Não, o objeto da ação, desculpe, ela não é que nós implementamos o condomínio sem as licenças necessárias. É que nós degradamos o meio ambiente. Perfeito. O principal, o objeto dessa ação é degradação de meio ambiente. E aqui só tinha plantação de eucalipto. Isso. E aí que está o problema, né? Que no meio da ação aí pode-se pedir uma perícia técnica, até porque o Ministério Público juntou informações dentro do próprio Ministério Público para verificar se houve ou não essa degradação, né? Sim, isso não foi feito. Eles afirmam, e até hoje não foi feito isso. Eles só afirmam, né? Mas não foi feito. Mas só um minutinho. Não tem nada. Não tem. Se você viu? Você não tem nada técnico lá. Só fala. Nem as escrituras, vocês devem ter visto, eles juntaram. Sabe por que eles não juntaram as escrituras? Porque as escrituras são isso aqui, São Paulo toda. Então nós estamos com abacaxi. Eu não vislumbro. Eu O senhor tem mais experiência nesse processo aí. Veja, existe um problema. O condomínio, para se regularizar, vai ter que pagar alguma coisa para alguém. Bom, isso não tem dúvida. E, na minha opinião, vai pagar alguma coisa para alguém particular. Não vai sair para a TerraCap. Na minha opinião, dentro daquilo que eu tenho aqui, mas vai ter que pagar. Entendeu? Vai ter que pagar. Como em todo lugar, né? Vou voltar a dizer, eu não estou vendendo nada para ninguém, até porque a gente não está admitindo mais cotista nenhum. Teve um grupo de pessoas que comprou 30 hectares. Né? Isso é titularidade. É evidente que esses 30 hectares não estão registrados na 16262 pelos motivos que eu já expliquei aqui. Né? Mas estão prenotados, estão impugnados, está na vara de registro público, está tudo bonitinho. Quando a 16262 foi liberada, nós estamos na fila de registro. Né? Nós estamos lá em segundo lugar na fila de registro. E evidentemente que vai ser registrado. Não é? Então, o problema é esse, né? Existe, o condomínio existe, só que o condomínio nós estamos numa área, como é que chama agora? Não é nós do condomínio irregular, é Núcleos urbanos informais. É um núcleo urbano informal, dentro da nova MP 709, e que um dia você. Opa, obrigado. Um dia você vai ter que pagar para Doutor, então assim.
em relação ao mérito do processo, vai ser um acordo que pretende-se para regularizar, ou vai chegar a uma sentença? Eu não sei te responder isso, o que vai ser. Mas a contestação vai ser em cima disso aí. Vai ser em cima disso. Se a gente conseguir anular as transmissões de Lusiânia e de Planaltina, e eu quero crer que a gente consiga, até porque senão não teria proposição, né? Vai facilitar muito para todo mundo, se eu conseguir. Mas até então, e isso, a ação não está você sabe o que é. 20 anos. Não, não digo 20, mas 10 vai, né? Então, fica mais difícil. Existe possibilidade de a gente regularizar isso de outra forma. Mas aí, eu não quero ficar vendendo nada para ninguém, aí eu preferiria que vocês me procurassem, né, no escritório, sentado, mostrando documentos. Eu não faço nada sem documentos, eu não tenho 35 anos de formado, com a graça de Deus, meu nome está limpo. Não faço nada de falcatrua, essas coisas todas, né? Eu trabalho com a verdade. E se alguém quiser, tem outras saídas. Mas aí, procura a gente no escritório, vou mostrar documento. Você mencionou aí que essa área era toda de eucalipto. Sim. Era um contrato da empresa chamada... Vem pra cá, eu prefiro que você venha pra cá para ficar gravado. Está gravando. É porque isso depois a gente vai pôr no... Fica pela metade. Senão vamos falar que nós plantamos eucalipto. Essa área era toda reflorestamento. Você não está aparecendo. De eucalipto. Uma empresa precisa aparecer, sem embelezar lá o vídeo. Se não me falha a memória, a empresa chamava Proflora. Então foi feita toda essa faixa de eucalipto até aquela parte da Floresta Nacional lá de Taguatinga, era uma empresa só. Então, ou seja, nós conseguimos que no processo da Terra Cap, quando houve um litígio lá da chácara Alegria, Boa Ventura, contra o Luiz Pereira, eles chegaram a mencionar o contrato de arrendamento que a Terra Cap fez com essa empresa. Então, isso é muito anterior à instalação do condomínio. Então, falar-se em crime ambiental em uma área de lavoura de eucalipto, isso aqui é a área comercial, produzir eucalipto para corte. Então, não há vegetação nativa a ser retirada, espécie exótica. Se a gente conseguisse essa documentação, a partir até da Terra Cap, aonde é que foi lavrado esse contrato de arrendamento, que cartório foi registrado, para entrar nessa ação civil pública. Que crime ambiental, se isso aqui é uma área de eucalipto desde 1900 e pouquinho? Quem fez crime ambiental não somos nós. Fala mais alto. Até ajudando, porque também isso aqui é uma área de oferta de habitação no PDAT, não é? Então, assim, não é uma APP, não é uma área de preservação ambiente. Se já, o governo já está dizendo que é oferta ambiental, então por que preservar o ambiente? Só deixa é que a gente está já partindo para a questão ambiental, que é uma área que, desculpa, mas eu não domino, eu sou zero em meio ambiente. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar, saber aonde que a gente está. Olha, eu vou aqui, isso é meu. Então eu tenho que preservar isso aqui. Mas antes eu tenho que saber o que é meu. Não é? Então eu acho que a gente tem que primeiro saber o que é da gente para depois partir para a questão ambiental. Aí tem outras questões todas aí que eu não domino. Na verdade eu não domino. Eu vou na fundiária. Questão fundiária, delimitação viária. Depois a gente vai ter que contratar uma empresa. Aliás, tem uma empresa já contratada, só falta você paga, né? Se não for paga, enfim, para resolver isso. Alguma dúvida a mais? Gente, por favor. Gente, ó. A grande preocupação hoje que é a demolição dos parques. Da GFIS. Esse eu acho que é o que preocupa 99%. Para se reverter esse estado de coisas, pelo que eu estou vendo aqui, existem 2 passos caminhando e um terceiro a entrar. Os 2 passos caminhando, o que o senhor está dizendo, nulidade das declaração de nulidade das transcrições. Com isso, a gente... A Terra Cap não é dono, não vai nada. Não é dono. Então, esse, no meu entendimento, vamos dizer assim, é a preocupação maior de todos. Sim. A questão de pagar, a gente vai ter que pagar para um ou para outro. Mais ou menos, né?
Aí depende de... Não, a gente tem que pagar. Pagar vai ter que pagar. Ou para um ou para outro. Vai depender de quem comprou, quem não comprou, quem não é isso? Nessa questão de pagar, sim. Só vou falar aí. Na questão de pagar, sim, nós vamos ter que pagar para um ou para outro. Pode pagar mais ou pagar menos. Agora, essa discussão eu gostaria de fazer. Não, só esse lá na frente. Então, Não é lá na frente, não, é agora. Tá, doutor, eu digo assim, a nossa maior preocupação é a questão de derrubada, a minha, pelo menos, é essa. Sim, sim. Né? E que vai depender de duas ações que o senhor está em tramitação, Sim. não é isso? São longas. São longas, mas que dependem da finalização dela para que a TerraCap não tenha Poderes para mandar derrubar. É isso. Isso, perfeito, perfeito. O senhor falou que a TerraCap pede também a nulidade da matrícula 40 mil. Não, a TerraCap não pede, não. Quem está pedindo somos nós. Ah, não, sim. Tá. Não, é aqui já. Da matrícula, ele está fazendo a matrícula. Houve uma duplicidade de matrículas. Existe um pedido da TerraCap para anular a matrícula 16262. Mas ao mesmo tempo que existe o pedido da TerraCap para anular a matrícula 16262, existe um parecer do corpo técnico da TerraCap dizendo que a matrícula 55.475 ela que está errada, né? De uma outra forma, ela está errada. Tá? Agora, direito é sempre bom senso. O registro, a matrícula, também faz parte do direito. Alguém tem dúvida aqui qual matrícula é a mais antiga? Alguém tem dúvida? Não. 95, né? Não é? A 16262 é mais antiga do que a 55. Isso é óbvio, né? Então, não tem como a TerraCap prevalecer a vontade da TerraCap, que ela mesma, o corpo dela disse que está trabalhando, lembra que eu disse isso aí? Manter a matrícula 55.475. E mudou o nome do condomínio São também, as né? mesmas áreas. Essas duas matrículas correspondem A mesma área. mesma área. É o do Quinhão da Valentina. Desse Quinhão. Você lembra que eu li aqui? Li aqui. O doutor Efraim está com aquilo que está na mão do doutor Efraim, é a escritura de desapropriação. Não, Só para... não, é bom. A pergunta é inteligente e é bom que. Olha, a escritura de desapropriação amigável que se faz como outorgantes, proprietário José de Souza Vasconcelos, sua mulher Benedita Ranulfo, papapá. Aqui está. É a escritura vendendo para quem? Vendendo para. Acho que é Nova Cap. Deixa eu ver. Essa é a 262? Ou... Não. Isso daqui é escritura. Isso é escritura. Vendendo para Nova Cap. Tá, vendendo não. É uma desapropriação amigável, é uma escritura de desapropriação amigável dos herdeiros todos, né? Vendendo para Nova Cap. Né? Quando eles fizeram essa escritura, eu vou voltar a dizer, essa escritura, ela deveria ter três imóveis descritos, né? 3 imóveis, Valentina, Margarida e Geraldo. E ela só está descrevendo o Quinhão da Valentina. Essa escritura é nula de pleno direito. É nula. Não anulou, está sendo anulado. Só para finalizar. Vamos lá. A TerraCap é sucessora da Nova Cap na questão de terras do DF. Isso. O que é as propriedades da Nova Cap é uma empresa federal, né? Não, ela é federal. Toda a área da terra da Nova Cap dentro do Distrito Federal foi transferida para a TerraCap. Foi transferida para a TerraCap. Só que a Nova Cap é dona de 49% da TerraCap. 55% é do GDF, desculpe, 51% é do GDF, 49% é da Nova Cap. A Nova Cap, à época dela gerindo tudo isso, ela não vendeu nada. Não, na verdade, a Nova Cap do estado de Goiás fizeram uma balbúrdia, é tão complicada a coisa, que se eu não tiver papel na mão, nem eu consigo explicar, nem eu consigo entender. Sabe? E mais, não é só aqui, não é só aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. 20 hectares do Quinhão da Valentina está dentro do Estância Quinta das Alvoradas.
E eles nem sabem disso. Bom, na minha dúvida era. Não, tudo bem. Mais alguém? Diga. Vamos dizer, transcrições do nosso registro dessa posse individual de cada um nos cartórios, isso vale de alguma coisa? Meirelles, nós não temos transcrições nenhuma. Nós não temos. Nós temos nós somos posseiros precários. Todos nós somos posseiros precários. Por que precários? Porque nós detivemos uma posse. Só que essa posse não pode ser uma posse limpa, vamos dizer assim, porque existe uma ação demarcatória, uma ação divisória. Então, é muito fácil os titulares dessas áreas virem aqui e falar: olha, ô Meirelles, você me desculpe, mas eu não podia tomar posse porque tinha uma ação demarcatória, eu não sabia onde é a minha área. Você entendeu? Por isso, a importância, e nós temos um título, eu vou voltar a dizer, por isso a importância do nosso título. Aí, voltando à pergunta, então isso não vale nada? O que, você tem na mão, posso ser sincero? Não o que eu tenho na mão, mas o que nós interessa temos ou na não mão, colocar num cartório? Não vale nada. Se for discutir na justiça, não vale nada. Até porque existe aí diz que isso eu não posso comprovar, é evidente, que as assinaturas do tal do Jadson são todas falsificadas. Eu não posso comprovar isso, tá? Isso eu estou falando que eu ouvi falar. E todos nós temos lá, Cátia, Abrão, Pimenta, seu procurador Jadson, a primeira, né? E lá a procuração não foi o Jadson que assinou. Essa Cátia Abrão Pimenta vendeu essa área acima do que ela tinha e depois vendeu outra vez para a Vilma, né? E a Vilma recentemente, no próprio juízo do meio ambiente, pegou 14 lotes nossos da quadra 4, né? Por força dessa escritura que a Cátia vendeu para ela. A conclusão que eu chego é que se isso não vale nada, o papel que a gente tem nem vale nada se a gente registrar no cartório, o condomínio é que ficaria com a responsabilidade na hora de regularizar cada um lote, ele reconhecer, não, o fulano é que é desse, o fulano é que é desse. Sim, é mais ou menos isso, né? Porque, veja, eu não posso, Evaristo, o general Severo, o coronel Meirelles, Ney, Nancy, eu não posso ir lá e falar: olha, eu sou dono de 600 metros aqui, eu quero usar o campeão de 600 metros. Eu não posso fazer isso. Né? Mas o condomínio pode fazer um uso campeão coletivo, né? Mas vai esbarrar nos problemas, que parte dele pode ser regular consensual e parte dele pode não ser consensual. Porque a gente não tem títulos que abrangam toda a área. O ideal seria ter esse título. E vou dizer a vocês, é possível. O resto eu falo no escritório. Eu terminei. Bom, começa com uma pergunta. Vai. Está sempre falando de inscrições aí, então tem algum estudo, alguém já fez um estudo de georreferenciar toda essa parte que está falando, onde que fica o pinhão, onde fica, tem alguma... Não, tudo é uma questão de parte ideal. Todo o pinhão da Valentina, na verdade, a Terra Cap não poderia ter feito aqui o QQ 28, 29, ela não podia ter vendido para a Dom Bosco, Israel Pinheiro, tudo aquilo que ela vendeu, ela não podia ter alagado, porque ela não sabe onde tem a área, tanto não sabe que tem ação devastatória. E 20 anos, 30 anos e não termina. Tá? Então eu não posso dizer que, por exemplo, vou voltar a falar nos 30 hectares que alguns condomínios compraram, é uma parte ideal. Só que eu, Evaristo, o general e todos que compraram estão... Então eu tenho um título e tenho a posse. Espera aí, ela passa a não ser mais precária. Entendeu? E se todos nós tivermos títulos, né? O Efraim tem algumas vezes ido lá no escritório, tem mais títulos, né, que a gente pode incluir aqui dentro. Seria o ideal para todos nós. Não é? Eu tenho participado de algumas audiências e tenho visto que outros condomínios têm títulos. Nós aqui estamos ainda só com um. Eu tenho visto Nancy, eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O nosso
condomínio vizinho aqui, o Andorinha, ele não tem 1 metro de título. Ele tem títulos, mas não tem 1 metro de títulos. Que os títulos deles foram revendidos N vezes. Veja, eu estou sabendo de tudo isso, porque tem 3 anos, como o general disse no começo, que eu não faço outra coisa senão ir buscar documentos. Né? Documentos. Então a gente conhece por causa disso. Tá? Bom, muito obrigado aí, o doutor Evaristo fez uma exposição e, viu, doutor Evaristo, o senhor aumentou as minhas dúvidas, mas me deu a segurança que alguma coisa está sendo feita. Tá? Então eu vejo o seguinte, uma andorinha só não faz verão. Então se nós não trabalharmos de forma conjunta, ordenada, com assessoria jurídica, um apoio técnico, com cada um dentro da sua expertise, né? Dentro, vamos chamar aí, de uma racionalidade cognitiva. Parece que é meio complicado, né? Mas nós temos que ser racional. Sim. Se isso aqui está 20 anos irregular, nós não vamos encontrar uma solução, senão ela já teria sido encontrada. Né? No próximo dia 30 de abril, nós vamos trazer um rapaz que se debruçou sobre a MP 759. Isto vai formar o quê? Vai formar um capital intelectual de conhecimento para que a gente possa, nós todos, encontrarmos uma solução. Ela não é só jurídica. Não é só jurídica. Né? O que foi apresentado aqui, nós temos que entender o seguinte. É alguém que se dispôs de uma forma gratuita, só que ele é advogado, ele tem que sobreviver, ele tem que comprar, né? Os seus bens, tem que comer, né? Mas quem vai decidir o caminho que nós vamos tomar será a nova administração. Seremos nós em convenção, né? De uma forma, como eu falei, racional e inteligente. Né? Falar que o conjunto habitacional que está aqui do nosso lado está em melhores condições, isso é falácia. Né? É falácia. Né? O que essa MP vai facilitar? Vai facilitar no Brasil todo. Né? A questão da legalização no âmbito do INCRA, que é muito mais complexo. Né? Junto à Secretaria do Patrimônio da União, que também é complicado, e junto às cidades. Isso é uma parte da que vai o Ministério das Cidades vai cuidar. Sabemos também que Brasília é diferente, né? Lá quem está lá em Oiapoque, né? No norte, o Chuí, cada município vai fazer a sua interpretação da lei federal. Então nós temos que ver o que o GDF vai nos proporcionar. Aí é uma outra guerra, né? Mas essa 759, que vai ser no dia 30, vamos trazer aqui o antigo vice-governador Filipelli, que vamos chamar o pai da 759, vou trazer o doutor Eric, que se debruçou aí mais de 6 meses. Um é pai e o outro é redator, né? Na redação, para que a gente possa, mais uma vez, nos atualizar. Então nós temos que trabalhar dentro de uma sequência. Eu já fiquei feliz que quando eu cheguei aqui às 7 horas para colocar alguns, vamos dizer assim, decorar o cenário, né? Nós fizemos questão de apresentar uma fotografia aérea recente, está aí o General Gonçalves, que é de engenharia, entende muito bem, para que a gente possa nos situarmos. Será que vale a pena eu batalhar pelo que é meu? Né? Se fosse talvez lá no Oiapoque, eu não estaria aqui fazendo essa reunião com os senhores. Né? Uma outra já aproxima o nosso condomínio dentro do entorno. Todos estão com as mesmas dificuldades. E o terceiro ali é para que a gente possa visualizar. Aliás, não é visualizar, é ver, né? Ver, tá? A fotografia do condomínio. Né? Isso é motivação para que nós possamos avisar o nosso vizinho. Tá?
É 1 hora, por isso que eu falei, já passamos. É. Mas nós somos brasileiros, não começou 10 horas como previsto. Eu fui nos 45 minutos. Você foi feliz. Mais ou menos. Então, o nosso pedido é o seguinte, é conjuntamente. Ninguém entende mais que eu estou na mesma situação que o nosso amigo Paraguaçu, que veio das terras longínquas de Itaguatinga, né? Vi aí levou quase 1 hora para chegar e chegou no horário. Não estou fazendo crítica a ninguém, mas chegou no horário para efetivamente participar aqui da nossa reunião. O doutor Evaristo, ele está com um documento, que é uma procuração. Eu diria que é importante que, se eu vou assinar, eu tenho que ler. Tá? Mas vai ao encontro daquilo que eu disse logo no início. O que nós precisamos fazer no primeiro momento? Nós precisamos substituir, não é o intervenção, é a intervenção, né? Acabar com a intervenção. Porque vai vir uma outra pessoa, passou 15 meses, não se resolveu. Aí vai chegar uma senhora, ela não vai resolver em 1 mês, até ela tomar conhecimento aqui mais 1 ano. Né? Eu pedi 10 meses. Os jovens que estou aqui, estou vendo pessoas jovens, isso é para os senhores. Eu vou falar, filha, assume aí que o seu pai, tá? O cartão de validade já é menor. Tá? Esse condomínio é para a faixa dos jovens 40, 35 anos. Aqui o nosso jovem aqui, ó, doutor Efraim. Né? Aliás, que tem me ajudado bastante. Que vai ser um morador aqui. Né? Não vai voltar, né? Vamos voltar. Então, numa reunião simples, sem muito alarde, sem carros de som, não vamos fazer crítica, né? Sem barulheira, nós colocamos o efetivo que eu considero razoável. Dia 30, por favor, mais 1 horinha, tá? Vamos convidar o vizinho, vamos colocar aqui, tem um amigo que diz que vai se propor colocar uma tenda, vamos harmonizar o nosso ambiente, né? Fazer uma prece, e quem sabe já teremos, em função dessa procuração, que eu pediria que leia e se considerarem boa, assine, porque o doutor Evaristo, na segunda-feira, Eu vou terça, porque tem um monte de pessoas. Terça-feira, ele vai entrar com uma ação visando suspender aqui a intervenção. Tá? Não é palestra, não é instrução. Tá? Mas o objetivo que nós apresentamos aqui, né, é regularização maior. Tá? Objetivo mãe. Tá? Para que nós pudéssemos atingir esse objetivo, nós temos... Fazer isso agora. Fiquei em silêncio durante toda a sua Desculpe. Faz parte da dinâmica. Desculpe a senhora aí, perdão. Mas, objetivos intermediários. Né? Então, suspender a intervenção não é substituir a intervenção. Não resolve. Suspender a intervenção. Assumimos a nossa administração com pessoas que estão aqui, né? Fim da ACP, né? Fim da ACP, um plano de gestão do condomínio, é importante, plano de gestão do condomínio, né? Eu, por exemplo, eu moro num local muito agradável, tenho segurança, conheço todo mundo, vem à noite aqui. Os casais já fizemos uma volta em todo o entorno aqui, o Hugo nos acompanhou, e o doutor Evaristo também. Não, eu não. E o último objetivo, vamos chamar objetivo intermediário, que é possibilitar que todos possam construir. Tá? Imagine aí dos 1.200 lotes, não é isso, Hugo? Sim. Hugo lá. 1.200 lotes, se nós colocarmos 1.200 moradores. Que coisa, né? Olha que lindo. Uma estrutura lindo. Como foi. Tá? O Solar de Brasília, eu, e Yara até me condena, eu não comprei, porque era a mesma situação, era construir e derrubar, construir e derrubar. Né? Não é isso? Ville de Montanha está aqui uma representante. Também passou por esta fase. Né? Por essa fase.
A questão aqui a gente não evolui porque nós não queremos trabalhar conjuntamente. Nós podemos somar os 27 de ontem com mais os 40 de hoje. Hã? 50. 50? 51. Viu, Maria? Eu não assumi 51. Alguém me falou no início, olha, eu acho que essa reunião não vai ter uma... Dois aqui, ó. 53, Alguém me falou no início, olha, acho que essa reunião com esse som, ele não vai colocar 10 pessoas aqui. Eu já estava até querendo arregimentar uma meia dúzia de soldados aí para formar os 4. Então agradeço aí a presença de todos, né? O doutor Evaristo vai ficar aí, pode ficar mais um tempo. Desliga.